A passagem de hoje é Marcos 14, versículos 32 a 42. Vamos ler juntos. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém. Depois de compartilhar a ceia do Senhor com seus discípulos, Jesus se levantou e começou a caminhar. Ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras, que ficava a leste e em frente ao templo. Naquele grande Monte das Oliveiras, havia um jardim chamado Getsêmani, situado entre colinas baixas. Era um lugar plano onde Jesus costumava ir para orar. Naquela noite, depois de desfrutar da ceia, Jesus foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E nas profundezas do Getsêmani, ele levou consigo apenas Pedro, Tiago e João, esses 3 discípulos, para um lugar mais reservado. Ao se aproximar do local de oração, Jesus, com o coração cheio de tristeza, olhou para esses 3 discípulos e disse: Orem aqui comigo. Orem e permaneçam vigilantes. Então Jesus se afastou sozinho e começou a orar. Esta é a cena descrita nos versículos 32 a 34 do capítulo 14 de hoje. A imagem de Jesus diante da cruz, que era o propósito e o clímax de sua vida, e a imagem dos discípulos, que também estavam diante da cruz, eram drasticamente contrastantes. Vemos Jesus orando desesperadamente, com uma alma tão angustiada que parecia que ia morrer. Mas o que os discípulos ao seu lado fizeram? Incapazes de resistir ao sono, eles caíram no sono repetidamente. No versículo 38, Jesus explica a razão. Embora o espírito de vocês esteja pronto, a carne é fraca. O problema era a fraqueza da carne. Todo ser humano tem essa fraqueza. No coração desejamos o bem. No coração tomamos decisões. No coração decidimos seguir a Deus. No entanto, quando somos aprisionados pelas limitações da carne, inevitavelmente caímos em tentação e em um sono espiritual. A imagem de Jesus na passagem de hoje nos revela outro fato importante. Jesus é verdadeiramente Deus e o Filho de Deus. No entanto, a passagem de hoje mostra claramente que ele também veio em um corpo humano. Por isso, ele sentiu medo e dor como nós, e diante da separação de Deus, seu coração estava angustiado. Ele sentiu o desejo de escapar. Lerei mais uma vez os versículos 34 a 36 da passagem de hoje. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. A dor que até mesmo Jesus, que veio em corpo humano, quis evitar, não era algo abstrato ou figurativo, mas uma dor real. Portanto, diante dessa dor, Jesus permaneceu constantemente em oração diante de Deus. O ponto importante é este. Assim como os discípulos, aprisionados pela carne, eram fracos,
Jesus, que veio em um corpo carnal, também era fraco. A situação era a mesma: estar confinado em um corpo de carne fraca. No entanto, o resultado foi completamente diferente. Por quê? Porque o método foi diferente. Enquanto os discípulos, levados pela fraqueza, simplesmente caíram no sono, Jesus, apesar de sua fraqueza, foi diante de Deus e permaneceu em oração. Essa diferença fez toda a diferença. Jesus queria nos mostrar o caminho para vencer a fraqueza da carne. O caminho para vencer a fraqueza da carne é a oração. A oração não é para aqueles que não têm fraqueza se aproximarem de Deus com ousadia, mas o lugar da oração é onde os fracos se aproximam de Deus. Não é porque tenho tudo que posso me aproximar e conversar com Deus. É porque não temos nada, porque nossos corações estão cheios de pecado, que não temos escolha a não ser nos aproximar de Deus e suplicar em oração. Por isso, Jesus nos diz: vigiai e orai. Quando as provações chegam às nossas vidas, quando nossos corações desmoronam, quando enfrentamos uma realidade da qual queremos fugir e nos esconder, Jesus nos diz: vigiai e orai. Jesus ora 3 vezes. Na primeira vez, ele ora: afasta de mim este cálice. Mas, à medida que a oração se aprofunda, a direção da oração muda. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E após essas 3 orações, a aparência de Jesus mudou completamente. Essas 3 orações certamente não foram fáceis. O nome do lugar onde Jesus orou hoje, Getsemane, é uma palavra hebraica composta por get, que significa prensa, e shemen, que significa óleo. Gat shemen, ou seja, uma prensa de óleo. Naquela época, em Israel e no Monte das Oliveiras, havia muitas oliveiras. Os frutos da oliveira eram colocados em uma prensa e espremidos cerca de 3 vezes. A primeira prensagem produzia o azeite extra virgem, um azeite puro para consumo. A segunda prensagem produzia um azeite usado para cozinhar. E, finalmente, a terceira prensagem, junto com os resíduos e as sementes, produzia o azeite para acender as lâmpadas. A oração que Jesus fez 3 vezes na passagem de hoje mostra que ele experimentou a dor de ser esmagado naquela prensa de azeite. Sua oração, com suor e sangue, foi uma oração de amor, na qual ele esmagou todo o seu ser e se rendeu completamente à sua missão. Jesus ofereceu a Deus uma oração que era como prensar o azeite, uma oração de amor. Após essa oração de perseverança, esse tempo de luta diante de Deus, ele agora se apresenta aos discípulos e diz: cheguei, levantem-se e vamos juntos. Ele não foge mais disso. Ele não foge da situação problemática. Ele se levanta corajosamente e caminha por esse caminho. Se olharmos para o olhar de Jesus, como era no início da oração? Seu olhar estava voltado para o chão enquanto orava. Ao contrário dos judeus, que geralmente oravam de pé com as mãos levantadas, Jesus hoje se ajoelha e se prostra com o rosto em terra para orar. E, após as 3 orações, seu olhar muda para um olhar que encara diretamente a fonte de seu problema, aqueles que vêm para prendê-lo. Ele não disse: eu gosto daqui, quero ficar aqui. Em vez disso, ele se levanta, caminha junto e avança com firmeza no caminho da missão que Deus lhe deu. Vemos isso na palavra de hoje. Entre todas essas coisas, havia a oração. Amados irmãos e irmãs, humanamente falando, este é um cálice que não pode ser bebido. Este é um caminho que nunca pode ser percorrido. É um caminho do qual queremos nos esconder, um caminho do qual queremos fugir e, se possível, um caminho que gostaríamos de evitar. Porque dentro de nós existe a fraqueza da carne. Mas Jesus nos mostrou. Ele nos mostrou que a pessoa que ora pode percorrer esse caminho. Nós também estamos sentados aqui com a fraqueza da carne. Estamos sentados diante de Deus com os problemas da vida. Estamos sentados sem saber o que fazer ou para onde ir. Mas Jesus diz:
Vocês que oram podem andar. Vocês que oram podem receber esse cálice. A pessoa que ora pode viver pela força de Deus. Portanto, não somos seres que vivem apenas olhando para esta terra, mas quando olhamos para esta terra e oramos, olhamos para a missão que Deus nos deu e caminhamos vigorosamente em direção a ela. Que o seu dia e o meu sejam assim, em nome do Senhor, eu os abençoo. Vamos começar com oração. E devemos perseverar com oração. E devemos vencer com oração. Oro para que vocês tenham um dia abençoado, um dia de força para o portador da missão, caminhando corajosamente no caminho que Deus lhes deu.